Seja bem-vindo ao Panorama Clínico. Neste programa alertaremos para problemas de saúde pública e bem-estar em geral. O nosso convidado de hoje é o professor Salgado Borges, é doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1990. Atualmente é o diretor clínico da oftalmologia do Hospital Escola Fernando Pessoa e também é o diretor da Clínica Oftalmológica Clinesse Borges. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Vamos começar então este programa com um tema bastante relevante na saúde dos olhos, que são as cataratas. Embora a palavra catarata seja conhecida pelas pessoas de um modo geral, muitos não sabem o que é realmente. Em que consiste esta patologia? Muito bom dia. De facto, a catarata não é mais do que uma pacificação de uma lente que normalmente é transparente e que está dentro dos nossos olhos e ao ficar baça, ao ficar, por assim dizer, riscada normalmente com a idade... Cristalino é assim? O cristalino é uma lente, exato. E ao ficar, de facto, baça ou deixando de ser transparente, as imagens vão ficar turvas e a pessoa vai ter dificuldade de ver claramente, nitidamente. Como se manifesta a catarata? Normalmente, o que sucede, e os sintomas e os sinais de uma catarata, surgem normalmente pelas queixas que as pessoas têm de alteração da sua visão normal. A visão bastante mais enevoada. A acuidade visual diminui? A visão diminui, de facto. Há uma dificuldade, por exemplo, na condução e, de facto, uma menor transparência do cristalino faz com que os reflexos, por exemplo, dos faróis dos automóveis se incomodem na condução, mais à noite. A própria luz do sol também pode ter a sua influência e nas alterações do dia-a-dia, por exemplo, uma pessoa que estava habituada a ler pode começar a deixar de ter dificuldade de ler e uma alteração muito frequente é a mudança constante de óculos, ou seja, como o índice de refração do cristalino dessa lente vai se alterando com uma frequência mais do que o normal, a pessoa queixa-se que vê mal e essa melhoria pode surgir com a mudança frequente de lentes. É chamada aquela sensação de nevoeiro? Sim, é uma sensação de nevoeiro, ou seja, deixa de ver nítido, mas muitas vezes o que sucede é que sendo uma baixa gradual, a pessoa pode não se aperceber exatamente na altura em que a catarata começa a causar-lhe problemas de visão. Existe de facto uma idade em que as pessoas começam a desenvolver algum grau de catarata? Há diferentes tipos de cataratas, quer cataratas, por exemplo, traumáticas, a seguir a um traumatismo, há cataratas também ao nascimento, cataratas congénitas, mas a maior parte das vezes a catarata está relacionada com a idade. E a partir dos 50, 60 anos, algum grau de dificuldade vai surgir, alguma pacificação do cristalino vai surgir, e se todas as pessoas vivessem a partir até aos 90, 100 anos, a partir dessa idade, com certeza todas as pessoas teriam catarata. Como na sequência da sua pergunta, posso lhe dizer que a partir dos 50, 60 anos, algum grau de catarata se manifesta em todas as pessoas. Como avalia a qualidade da visão no tratamento da catarata? Numa avaliação oftalmológica da visão, pode ser uma avaliação simples no consultório, mas uma avaliação da qualidade da visão deve passar por testes mais rigorosos. Nós, neste momento, temos vários projetos de investigação em parceria com a Universidade de Fernando Pessoa e com a Universidade do Minho, o Departamento de Física, em que procuramos verificar alterações que podem não ser detectáveis pelos métodos usuais e em que a distorção e a dispersão das imagens causadas pelo cristalino e depois causadas mesmo pela introdução de lentes intraoculares se pode manifestar de uma forma muito mais clara e muito mais objetiva, além, por exemplo, também de inquéritos às próprias pessoas, de ver como é que a visão está, se vê enevoado, se vê duas imagens, se a visão está distorcida. Uma avaliação subjetiva, por uma entrevista, podemos já ver se de facto a qualidade da visão poderá estar ou não alterada. Como é que um indivíduo deve atuar quando diagnosticado o aparecimento da catarata? A cirurgia é a única opção? É sim, numa forma de resolver a situação, a cirurgia de facto é a única opção, mas só devemos partir para a cirurgia quando a atividade normal do indivíduo está afetada, ou seja, quando ele começa a ter dificuldade de fazer a sua vida normal. É muito diferente, por exemplo, um piloto de avião, por exemplo, ter a sua perturbação da visão por uma catarata que pode ser discreta ou ligeira e pode, nesse momento, ter uma indicação de cirurgia. Uma pessoa que tem menos atividade visual, uma atividade visual menos minuciosa,
poderá manter uma visão com uma não necessidade de cirurgia de catarata até uma idade muito mais avançada. Portanto, devemos contrabalançar a dificuldade que a pessoa tem para exercer as suas atividades normais, portanto, de leitura ou do dia-a-dia, com a indicação da cirurgia, mas de facto a cirurgia neste momento e até ao presente é a atuação que devemos fazer para resolver o problema das cirurgias, da situação de catarata. Quando falamos em cirurgia, falamos em que tipo de cirurgia? Atualmente a cirurgia mais divulgada é a facoemulsificação, em que há uma destruição da lente ou cristalino, que não é mais do que uma lente, por ultrassons, havendo também uma técnica que está a recrudescer nos dias de hoje, que é a cirurgia laser. No entanto, a cirurgia, muitas vezes as pessoas interpretam, vou ser operado a laser, não vou ser operado a laser. Neste momento, repito, a cirurgia de facoemulsificação, com os resultados que tem, é a cirurgia que está divulgada em todo o mundo e em que é retirado, de facto, a parte que está abaixo, o cristalino, e é colocada uma lente intraocular para resolver o problema refrativo do indivíduo. E em termos de cirurgia refrativa? Como estava a dizer, a cirurgia refrativa consiste em, ao retirar o cristalino, fazer a correção do erro refrativo. Há vários tipos de cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa laser, por exemplo, se usa nos miúpes, nos hipermétropes mais jovens, uma colocação de uma lente intraocular, mesmo para além do cristalino, mas a cirurgia de catarata é também uma cirurgia refrativa, uma vez que podemos calcular a potência da lente que vamos colocar dentro do olho e corrigir um erro refrativo pré-existente, quer a miopia, quer a hipermetropia, quer astigmatismos até 4, 5, 6 dioptrias, já é possível corrigir agora com as lentes intraoculares novas. Para além disso, as lentes que existem atualmente permitem também utilizar metodologia que permita a pessoa ver ao longe, a meio e ao perto, de tal forma que pode ficar isenta de óculos. O que faz com que mais cedo do que as cataratas mais desenvolvidas, portanto, que antigamente era só por 60, 70 anos, 80 anos se fazia a cirurgia de catarata, leva à procura deste tipo de situação, deste tipo de cirurgia, por pessoas mais jovens, 50 e poucos anos, que têm algum grau, embora pequeno, de catarata, mas que ao deixar de usar óculos vão ter uma atividade muito mais autónoma, muito mais feliz. É muito mais frequente a utilização da cirurgia de catarata como procedimento refrativo. Em termos de recuperação, quanto tempo o paciente tem de esperar até poder voltar à sua Depende um rotina pouquinho. Dita normal? Usualmente, eu no meu caso particular, faço uma cirurgia em tempos separados. No entanto, para a atividade normal, principalmente se a pessoa ficar depois de uma cirurgia com um equilíbrio aceitável de visão, a pessoa ao fim de 2 dias poderá estar a fazer a sua atividade normal, incluindo condução, incluindo trabalhar, uma vez que a cirurgia é realizada nos dias de hoje em ambulatório, não necessita de internamento, e ao fim de 1, 2 horas a pessoa vai para casa e já começa a sentir a recuperação muito mais rápida. E pessoas que, por exemplo, têm um erro refrativo muito grande, essa melhoria é enorme. É significativa. É muito grande. Voltando-nos agora para uma outra patologia, ainda nesta linha de questões mais técnicas, falamos do ceratocone. Ao contrário das cataratas, o ceratocone não é tão conhecido. Em que consiste esta doença? O ceratocone é uma alteração da córnea, que é a lente que está por diante do globo ocular, do olho, e que é transparente e que permite nós vermos a íris, ver a cor do olho. Portanto, é uma lente que está à frente do globo ocular e que normalmente tem uma forma mais ou menos esférica, e no ceratocone, como o nome diz, tem uma forma cónica, está mais bicuda, e assim as imagens aparecem distorcidas. É muito mais frequente nos indivíduos jovens, ao contrário da catarata, que é nos indivíduos idosos. Normalmente surge antes dos 20 anos e quando se desenvolve, e as formas mais graves desenvolvem-se até cerca dos 30 anos. Existe mais ou menos 1 a 2 indivíduos por cada 2.000 habitantes, 2.000 pessoas,
Portanto, uma em cada 1000 ou 2000 pessoas tem esta patologia. E cada vez mais são diagnosticados e cada vez mais nos aparecem estes problemas, porque as pessoas estão alertadas, por um lado, para essa situação. Os jovens têm uma necessidade de visão muito mais minuciosa do que era há uns tempos atrás, quer com o uso dos computadores, quer com a atividade de leitura, quer com o desenvolvimento técnico e científico que têm, e portanto notam-se muito mais estes problemas, e também pelo próprio intercâmbio de conhecimento que se faz nestas situações, e portanto, e os próprios meios de diagnóstico. Atualmente existem meios que permitem diagnosticar o ceratocone, que normalmente atinge os dois olhos, mas atinge de uma forma assimétrica, mais de um olho do que o outro, e permite diagnosticar e ter informação sobre o que é que se passa na córnea muito mais cedo do que era uns anos atrás. A propósito do diagnóstico e do respectivo tratamento, o ceratocone teve uma franca evolução nos últimos anos, não é assim? De facto, até há cerca de 10, 15 anos a esta parte, o transplante de córnea era a única solução para resolver a baixa de visão causada pelo ceratocone. Atualmente existem outras metodologias, outras técnicas, quer o uso de óculos mais desenvolvidos, as lentes de contacto, há lentes de contacto específicas para o ceratocone, lentes que se moldam mais à curvatura do olho, à curvatura da córnea. E existem outras tecnologias como anéis, são os anéis corneanos, que permitem alterar a forma, introduzidos na própria espessura da córnea, permitem alterar a forma da córnea, e outra metodologia que é fortalecer as fibras de colagênio, ou seja, as fibras desta estrutura que é a córnea, que se chama cross-linking, em que há um refortalecimento das fibras da córnea, para tornando-a mais rígida e mais estável, e também o próprio transplante de córnea atualmente já pode ser executado com mais características, ou com mais virado mais para o ceratocone. Portanto, são várias opções terapêuticas, lentes hidroculares também, mas neste momento temos várias opções consoante a fase de evolução do ceratocone. De facto, a última solução poderá continuar a ser o transplante de córnea, que no ceratocone também tem bons resultados. Professor, deixando agora a parte mais técnica desta conversa, se é assim que poderemos dizer, falaremos um pouco então sobre outras questões que se prendem com o dia-a-dia, numa forma de alertar quem nos vê para os cuidados a ter com a visão. E falamos um pouquinho na lubrificação dos olhos, fala-se muito do olho seco. Quer-nos explicar o que é? Hoje em dia, o olho seco é uma situação, não digo corriqueira, mas que está nas bocas de grande parte das pessoas, uma vez que atualmente, com a poluição, com o boom industrial que surgiu no dia-a-dia, e com o uso frequente de computadores, de monitores, faz com que se manifeste uma situação que é uma alteração da lubrificação dos olhos, quer seja por uma diminuição da produção de lágrimas, quer seja por um aumento da evaporação, para as lágrimas que estão a lubrificar os nossos olhos, a lubrificar a córnea. Se os olhos estiverem muito tempo abertos e fixos, evaporam-se muito mais e o olho seca muito mais. E de facto começa a picar, começa a arder, começa a irritar, e dá um desconforto grande. De ardência, não é? Uma pessoa entra num pavilhão, entra num escritório onde está muito fumo, onde está um ambiente com o ar-condicionado ligado, ou com o aquecimento ligado, e de facto há uma evaporação das lágrimas, há um mal-estar, uma irritação dos olhos e uma sensação de cansaço, muitas vezes causada apenas por uma dificuldade de lubrificação. Portanto, quando estamos ao computador ou quando estamos num ambiente destes, como é que devemos proceder? Poderemos, em primeiro, a ergonomia, a posição é importante. Portanto, o computador deve estar em frente, não deve estar nem muito em baixo, nem muito menos em cima, porque se estiver ao cima, se estiver num lugar superior, o olho está muito mais exposto, a evaporação é muito maior. Deve sugerir-se ou deve efetuar-se pausas relativamente frequentes, X em X tempo, descansar um bocadinho, e também é importante a lubrificação. Há lágrimas, portanto, sob a forma de gotas, que têm uma ação menor, outras uma ação maior, lágrimas artificiais, e há lágrimas específicas para tratamento de doenças em que a lágrima é normal ou a lágrima é muito diminuída. Portanto, há as lágrimas mais fluidas, mais líquidas, mais
mais corriqueiras e há outras mais minuciosas com uma constituição mais próxima da lágrima há vários atual. tipos de lágrimas em gel? As lágrimas, se for lágrimas uma lágrima é aquosa, mas pode ser também, a lubrificação pode ser feita através de gel ou através de pomada. Essas 5 mantêm mais tempo, mas também podem trovar um pouco mais a visão. No que diz respeito à avaliação da visão, é importante que as pessoas façam exames oftalmológicos de rotina? De quanto em quanto normalmente tempo? há uma regra portanto, que eu costumo aconselhar, que é as crianças, antes de ir para a escola, devem ter um rastreio, devem ter um exame visual sistemático. E digo até o mais tardar, portanto, se houver alguma suspeita, logo ao nascimento, como é óbvio, se houver uma história familiar de problemas de visão graves, se houver uma suspeita de um desvio grande do olho. Que tipos de problemas graves é que podem há tumores intraoculares na criança, há um desvio muito grande de um dos olhos, evidente, ou um desvio só por si que seja evidente, mesmo sem ser muito grande, leva irremediavelmente a uma perda da visão numa criança, uma vez que a visão... o reconhecimento da visão por parte do cérebro, se não se fizer até aos 5, 6 anos, depois nunca mais se faz, e portanto fica a visão irremediavelmente perdida na criança. Portanto, digo, o mais cedo possível se for detectado, ou entre os 3, 4 anos em que a visão e a transmissão da visão a nível cerebral se vai desenvolvendo, é fundamental fazer um rastreio, um exame oftalmológico antes de ir para a escola, portanto na pré-escola. Depois, se houver um erro refrativo detectado de 2 em 2 anos, ou mais grave de ano em ano, até à idade de 12, 13 anos, e eventualmente depois, a partir daí, se não houver nada de especial, de 3 em 3 ou 4 em 4 anos, e no indivíduo adulto que nunca tenha tido uma consulta de oftalmologia, é importante não só esperar pela baixa de visão ao perto, que surge normalmente entre os 45 e 50 anos, mas ter uma consulta de rotina por volta dos 40 anos e depois de 4 em 4 anos, porque há situações que surgem como o glaucoma, como alterações da retina, nomeadamente em doentes diabéticos, em doentes hipertensos, que são um alerta para o que é que se passa no resto do organismo, por um lado, e podem nos permitir resolver os problemas de perda definitiva da visão, se forem detectados o mais cedo possível. Não convém que se deixe passar, prevenir para remediar. Mesmo numa pessoa adulta, sem patologia, de 4 em 4 anos, acho que é fundamental ter uma consulta de oftalmologia. Professor, a partir de uma certa idade, é inevitável a perda de visão? É assim, como tudo, as células vão envelhecendo, e as células do sistema nervoso, e no olho temos as células da retina, as células vão envelhecendo, portanto, como as rugas surgem, os cabelos vão ficando brancos, a pessoa vai ficando com dificuldade de mobilização. O que lhe posso dizer, e já referi há pouquinho, se a pessoa durar até aos 90, 100 anos, obviamente as células vão se deteriorando, o envelhecimento vai surgindo e a perda de visão é inevitável. Contudo, é muito variável. Portanto, há pessoas que estão aos 80 anos e aos 90 anos perfeitamente ativas, e há outras que aos 20, 30 anos já parecem uns velhinhos. Portanto, isso é um bocado aleatório. Mas, respondendo à sua pergunta, de facto, com o envelhecimento normal, o cristalino vai ficando baixo, a retina vai tendo alterações próprias da idade, a visão vai se deteriorando, o próprio cristalino deixa de poder ter uma forma normal para acomodar, e a pessoa com a idade vai ficando com dificuldade de ver ao perto, e também, inevitavelmente, as células irão morrendo ao pouquinho, e as células nervosas não se regenerando, depois de perdidas, não mais tornam a aparecer. Professor, falando um pouco acerca das lentes de contacto, tem havido uma evolução neste tipo de lentes? É assim, atualmente há uma maior variabilidade e maior diversidade de lentes de contacto, nomeadamente lentes de contacto que permitem não só corrigir erros esféricos, como a hipermetropia e a miopia, como também astigmatismos já consideráveis. E, pegando no tema que falámos há pouco do ceratocone, o próprio ceratocone fez com que se desenvolvessem e que se continuem a desenvolver tecnologias diferentes, em que a lente de contacto se molda mais, uma outra forma, e portanto permite restituir a visão ou recuperar a visão e substituir os óculos, permitindo que, do ponto de vista estético, a pessoa tenha uma aparência muito mais agradável. É possível utilizar-se
uma lente de contacto e óculos, ou seja, uma lente de contacto para o astigmatismo e uma lente para um óculo para a miopia. Essa pergunta que me diz mas atualmente já há lentes que têm essas duas capacidades. No entanto, progressiva? Não, isso eu ia dizer agora, não é uma e outra. Okay. Há a possibilidade agora, na mesma lente, e há lentes de contacto progressivas que surgiram ao longo dos últimos anos, já bastante bem toleradas também, e que permitem, à semelhança dos óculos progressivos e à semelhança das lentes intraoculares progressivas, ou multifocais, digo, ter uma boa qualidade de visão ao longe, ao meio e ao perto. Mas tem um senão. Sabendo que o olho cego aumenta com a idade, normalmente, e nas senhoras aumenta, por exemplo, com a menopausa, as dificuldades pelas alterações hormonais de alteração da qualidade das lágrimas e da quantidade das lágrimas, muitas vezes as lentes começam a ser intoleradas pela pessoa que as usa. E, portanto, uma coisa é a boa visão que elas têm, se forem bem toleradas e se não tiverem nenhuma complicação ou nenhuma dificuldade da utilização. Outra coisa é se começarem a causar distúrbios e problemas, e portanto aí pode de alguma forma até contraindicar o uso das lentes de contacto, se não forem feitas, não for feita uma limpeza e um cuidado apertado da sua utilização, podem dar lesões oculares muito graves. Portanto, nem toda a gente pode utilizar lentes de contacto. Não, de facto, quer portadores de lentes de contacto, quer pessoas com infecções oculares de repetição, alergias também, não serão candidatos ou ideais, ou haverá mesmo uma contraindicação para o uso de lentes de contacto. Utiliza-se muito as lentes para dar cor aos olhos, são prejudiciais? É assim, eu acho que, sendo um procedimento estético, todo o cuidado para a administração ou a prescrição de uma lente de contacto de cor deve ser o mesmo para uma lente de contacto que está a corrigir um erro refrativo. Portanto, não se deve banalizar o uso das lentes de contacto de cor, sob pena de causar lesões oculares graves que, depois de estabelecidas ou depois de surgirem, podem irremediavelmente levar à perda da visão. Portanto, uma pessoa que precisa de lentes de contacto pode efetivamente utilizar uma lente de cor com vista a depende das características da lente. Por um lado, neste momento já há lentes, alguns tipos de lentes que permitem simultaneamente corrigir o erro refrativo e alterar a tonalidade, alterar a cor dos olhos. Para terminarmos, que cuidados se deve ter na utilização de lentes de contacto de um modo geral? Exatamente o que eu estava a dizer, portanto, um cuidado para a utilização de lentes de contacto, devemos seguir estritamente as indicações consoante o tipo de lente que é. Se é para usar o dia todo e deitar fora, deve-se fazer assim. Se é para uma lente para se desinfetar todos os dias e se guardar no estojo, o estojo deve estar guardado em condições ideais, com o líquido apropriado e renovado apropriadamente. Se for para usar durante uma semana, usar uma semana; se for para usar 2 semanas, embora haja a suscetibilidade da própria pessoa. Há pessoas que uma lente que seja para usar, por exemplo, 2 semanas, ao fim de uma semana começa a causar problemas, então deve ser adaptada à própria pessoa, por um lado, e de qualquer forma não deve passar a sua utilização sem um seguimento da sua saúde ocular, da sua acuidade visual, das complicações oftalmológicas que podem surgir. Não deve passar ao lado de uma consulta de rotina. Exatamente. Muito obrigada, professor. Quanto a nós, encontrar-nos-emos no próximo Panorama Clínico. Até lá. Muito obrigado. Obrigada, professor.